Informações sobre um levantamento que é inquietante. Aqui no nosso país nós temos um órgão de controle da magistratura, e é muito bom que a gente tenha mesmo, né, chamado Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Ele é quem, afinal de contas, observa e investiga denúncias contra magistrados e, eventualmente, apurando a responsabilidade, pune esse magistrado. A punição máxima, uma das punições máximas mais usadas, utilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, é a aposentadoria. Imagina, o sujeito comete um dos maiores desatinos no exercício da magistratura e o máximo que lhe acontece é ser aposentado proporcionalmente ao tempo de serviço. Se for um magistrado há muitos anos, vai receber tanto a aposentadoria correspondente àquele tempo dedicado à magistratura, não importa a gravidade da denúncia. E as denúncias são muito, muito grandes, né? Há uma certa desconfiança de que no CNJ, que é composto e presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, composto com representantes de vários órgãos, como, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público, uma série de representantes do Congresso, etc. e tal, mas há uma fortíssima presença e comando de magistrados no CNJ. E a impressão que dá é que eles estão sempre passando pano para os colegas envolvidos com esse tipo de falcatrua, o que é muito ruim, né? Fica aquela sensação de que, será que eles estão se protegendo uns aos outros, né? A gente verifica a situação muito ruim mesmo, né? De, por exemplo, levantando-se todos os casos que foram registrados de aposentadoria como punição por venda de sentenças, até agora são apenas 93 casos. Parece muito, né? Mas 93 casos em 16 anos parece muito pouco, parece até irrisório, né? Que tão poucas pessoas tenham sido alcançadas por uma punição grave, ainda que essa punição seja aposentadoria. É curioso porque somente no ano de 2010 houve um número bastante significativo, foram 19 magistrados aposentados pelo cometimento de infrações graves, quase todos por venda de sentenças. Foi o ano em que foi Corregedora Nacional de Justiça uma crítica da magistratura, que era a ministra Eliana Calmon. Ela era muito rigorosa mesmo no exercício das funções de Corregedora Nacional de Justiça. Ela substituiu outro ministro muito rigoroso, um ministro também muito querido pelos magistrados aqui em Brasília, o ministro Gilson Dipp. O exercício do cargo de Corregedor-Geral é próprio de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, porque, afinal de contas, é o STJ quem julga casos de magistrados que se metem em coisas que não prestam. Bom, o fato é que é um assunto, apesar de provocar uma sempre grande indignação nos brasileiros, é um assunto que não se mexe, que não é alterado. Imagine que propostas dessa natureza nunca prosperam no Congresso Nacional. Uma proposta, por exemplo, apresentada naquela tentativa de reforma administrativa que não andou, apresentou-se uma emenda exatamente para propor o fim dessa forma um tanto quanto protecionista de punição, que é a aposentadoria, mas simplesmente foi rejeitado, não teve nem número, na verdade, para andar essa emenda. E agora a última tentativa foi do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Às vésperas de ele deixar o Senado para assumir o cargo de ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino apresentou exatamente uma proposta acabando com a aposentadoria desculpe, como punição. E o fato, sabe o que aconteceu? A proposta de Flávio Dino adormece profundamente na gaveta do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, aguardando designação de relator. Ou seja, está mesmo ali numa situação natimorta e não há nenhum indício de que isso venha a prosperar. Enfim, o fato é que, apesar disso, esta semana a gente viu, semana passada, a decisão do CNJ de aposentar uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, exatamente por venda de sentenças. Aliás, tem outras acusações cabeludas, tipo
organização criminosa. Enfim, uma coisa que de fato indignou muito os baianos, os brasileiros em geral, e a magistratura de modo particular. Indignou e envergonhou. Mas apesar disso, a punição da desembargadora, afastada do cargo há tanto tempo, é apenas aposentadoria. Agora nós